pro Ítalo Santos, que ele negou o envolvimento com crimes, o influenciador se pronunciou sobre a investigação do Ministério Público e de menores na equipe, tá? O influenciador comentou nas redes sociais nessa terça-feira as recentes matérias publicadas na imprensa sobre uma ação do Ministério Público que investiga a atuação com jovens que vivem ou trabalham com ele. Em um vídeo publicado nos stories do Instagram, o Ítalo afirmou que a ação não é recente, que ele sempre colaborou com as autoridades e que menores que aparecem com ele são emancipados e estão com autorização das mães. Isso é uma acusação gravíssima, tá? Porque o povo tá falando que o Ítalo usa menores de idade pra ficar fazendo danças sexualizadas e com isso ganhar engajamento. É por isso que eu falo que é o país da hipocrisia. Tá certo? Porque se um monte de coisa é permitido, como música de funk, que eu gosto de várias, inclusive, não tem problema nenhum. Agora eu vejo alguns clipes, vejo influenciador, e eu não tô nem falando do Ítalo, pô. Todo mundo que mora no Brasil sabe que essas dancinhas são sexualizadas. Pega o Instagram, o TikTok da sua filha, que eu nem uso essa porcaria de TikTok mais. Pega o TikTok do seu filho e vê se não tem um monte de dancinha de menino de 13, 14 anos de biquíni. Eu tô errado, leque? Ou eu moro no país errado? Ah, não tem ninguém que sexualiza criança aqui no Brasil. Isso pode no Brasil, isso aí tá liberado. O influenciador comentou nas redes sociais nessa terça-feira as recentes matérias publicadas na imprensa sobre uma ação do Ministério Público que investiga a atuação com jovens que vivem ou trabalham com ele. Em um vídeo publicado nos stories do Instagram, Ítalo afirmou que a ação não é recente e que ele sempre colaborou com as autoridades e que menores que aparecem com ele são emancipados e têm autorização das mães. Ele disse, a gente não... Nossa, ele falou bastante aqui. Tem o vídeo dele, Gabizinha? Então bota o vídeo dele, melhor do que eu ler aqui. Igual saiu agora pela manhã em todos os veículos de comunicação o procedimento do Ministério Público. Só que saiu de uma forma como se tivesse sido aberto agora. Não foi de agora, minha gente. O Ministério Público apura algumas coisas que pessoas não estão satisfeitas para ver se aquilo ali é verdade e, se for verdade, tomar a medida cabível àquilo ali. E a gente, se não deve, coopera com o Ministério Público, leva todas as autorizações de imagem de alguém que, por exemplo, o pessoal daqui de casa, a gente é uma família, só que as pessoas veem aqui como se não fosse uma família, porque não é uma família padrão, não é uma família tradicional. Mas quem acompanha a gente lá de trás, sabe que toda a nossa ligação é de muito amor, é de muito afeto. E aí a gente vai lá, explica tudo. As mães das pessoas que são menores emancipadas, né? Que aqui tem os emancipados ainda e tem os maiores, só é mais em relação aos menores que são emancipados. Vão lá, e aí falam a versão deles, como é que a gente conheceu, cada um conheceu um ao outro, como essa família se constituiu. E o processo ou arquiva, ou eles vão apurar mais fatos para ver qual a medida que eles vão tomar. Isso é um procedimento que acontece não só comigo, mas com qualquer pessoa. Para resumir, saiu hoje em tudo que era canto, como se tivesse sido aberto agora. Não foi de agora. A gente coopera sempre que o Ministério Público chama. Sempre que eu fui chamado, eu fui lá. Sempre que as mães foram chamadas, a gente foi lá. As crias estão aqui com a permissão das mães. Vocês sabem disso. Quem me acompanha lá de trás também sabe. E o que eu não consegui entender, né, que cada um pode ter a sua visão e seu posicionamento sobre mim da forma que quiser, é reconhecer tudo que eu já fiz por todo mundo, sabe? Principalmente as pessoas também que já passaram por aqui e sabe como é que funciona aqui em casa. Sabe que aqui em casa sempre foi muito certinho, sabe que aqui em casa sempre foi muito regrado, sabe que aqui em casa é uma casa igual todas as outras também, que tem erros e acertos, mas que sempre prevalece a parte que não é dos acertos, mas que também eu confio na justiça, eu confio na justiça de Deus e a gente tá aqui para isso. Tá aí a explicação do influenciador Ítalo Santos, tá? Sobre a grave acusação de que ele estaria explorando menores, né, para ganhar engajamento nas suas redes sociais. É um caso super complicado também, né, Mônica? E aí é aquilo que eu tava até falando um pouquinho, né, antes da gente ver o vídeo, né? E aí eu não... Pode até tirar a fotinho do Ítalo, por favor, Gabi? Porque, assim, cara, o Brasil, cara, o Brasil tá de cabeça para baixo em algumas coisas. E eu vejo tanta criança sendo influenciada e sexualizada hoje em dia. A gente estava comentando recentemente, né? Alguns vídeos até de humor. Eu acompanho, quem acompanha sabe quem eu tô falando, o canal do Misael. O Misael é um humorista lá Sim, você adora ele, né? da Paraíba, que eu adoro, né? Aí o Misael foi gravar no Rio de Janeiro, entrevistou duas meninas que estavam na Praia do Arpoador, né? Perguntando qual que é o seu sonho de vida. A menina, se nada der certo, eu quero ser do Job. Aí eu,
Cara, olha o pensamento das garotas, dos meninos. Os meninos de 13, 14 anos, não todos, tá? Mas muitos, infelizmente, querem ficar rico com tigrinho, ou quer ser bandidinho, ou quer não sei o quê. A menina quer ser do job, quer fazer conteúdo adulto. E eu falo, cara, cadê os valores das pessoas quererem ser médico, professor, arquiteto? E eu vou dar show aqui toda vez que eu achar necessário, como eu já faço há 6 anos no YouTube, quando o Link Podcast me procurou e me contratou, porque não fui eu que vim bater aqui, foi o Link que foi atrás de mim, que eu morava lá no Rio, me contratar. E quando foi atrás de mim, já sabia que meu jeito de comentar era esse. Eu dou show mesmo quando eu vejo gente que não respeita os comentários da Mônica, não respeita os comentários do Cairo ou não respeita a nossa família. E aí eu digo isso pelo seguinte, cada um tem direito a ter a sua opinião. Na minha opinião, o Brasil inverteu muitos valores e a gente vê, infelizmente, muitos jovens sendo sexualizados, Mônica. E eu não tô falando do caso do Ítalo só, eu tô dizendo em termos gerais. Não, é uma romantização. Sim. Da hipersexualidade. Né? A gente vê assim, criança querendo ser adulto, querendo rebolar, querendo descer até o chão, querendo fazer, às vezes cantar músicas que a gente fica até constrangido de ouvir, porque não são músicas para aquela idade, mas como viraliza na dancinha no TikTok, né? Muitos jovens, adolescentes dançam, aí as crianças veem, né? Isso cai para elas assim como um ideal também de dança, de música, de vida. Aí a gente parte para vários estilos musicais, mas os que mais fazem sucesso agora são as músicas que têm refrãos repetitivos que viralizam, né, música no TikTok. Não à toa, o Zé Felipe trocou o estilo musical dele, que era mais um sertanejo romântico. Verdade. Para fazer dancinha de TikTok, fez, né, várias collabs, fez com Oruan, fez com MC Daniel, fez com outros artistas, justamente para ter essa viralização nas redes sociais. Só que o que viraliza não é a música romântica, não é a música, né, aquela música mais poética. O que, né, viraliza é o senta, senta, soca, soca, bota aqui, bota ali, bota colar. E isso respinga também na galera mais jovem. E eu estava conversando agora há pouco até com uma amiga minha, que os jovens hoje, Cairo, não têm mais o sonho de assinar uma carteira, por exemplo. Sim. De serem CLT. Sim. Né? Inclusive, isso é rejeitado. É como se fosse um sinal de vergonha você ter uma carteira assinada, você bater ponto, né? Você cumprir uma carga horária de trabalho. Por quê? Porque o legal é ser garota do job, porque o legal do cara é o cara ser o malandrão, entendeu? Exato. É ele ser... Então, assim, é um momento que a gente vive hoje e eu acho que as redes sociais ajudam a disseminar ainda mais esse estilo de vida, que é muito preocupante, porque a gente vê isso em várias esferas, né? E isso a gente vê na música, a gente vê nas redes sociais, a gente vê nos influenciadores, tanto que essa questão do Ítalo passou batido há muito tempo. Verdade. Agora que vão bater no Ítalo? Agora que estão batendo... Mônica, por que você acha? Não, eu acho que ele tem que responder sim, se tem uma menor de idade, né? Sendo sexualizada por um cara que é maior de idade, que está ganhando dinheiro com isso. Isso tem que ser averiguado. Por quê? Porque a Maísa, sendo criança, teve que parar de trabalhar no SBT. Então, ela estava tendo uma responsabilidade ali de adulto sendo criança. Agora, a gente já está tendo outra esfera, né? O que eu quero dizer com isso? Se criança não pode trabalhar e se criança está trabalhando, se está rolando dinheiro, se esse dinheiro ele está rolando sendo vendido conteúdo, né, um conteúdo que deveria ser oferecido para um conteúdo adulto, então sim, o Ítalo precisa ser investigado e responder em relação a isso, porque menores estão trabalhando, está rolando dinheiro e o que elas estão fazendo é um conteúdo que não deveria ser direcionado a um público da idade delas, um público menor de idade, e sim um público maior, porque, né, tem ali danças sensuais, algumas coisas são bastante explícitas, e eu acho que tem que responder sim. A internet ela não pode ser terra de ninguém. A gente não pode postar qualquer coisa. A gente deve sim responder, especialmente quando se fere aí a respeito de crianças. E dizer que as mães sabiam, que os pais sabiam. E aí, como é que a gente enquadra isso, né? Elas são contratadas como bailarinas, elas são contratadas como dançarinas. Como é que se enquadra, né? A gente e são problemas que a gente não tinha antigamente, mas que agora a gente tem e a gente precisa, né, regularizar, ter leis para isso, porque senão vira também a casa da mãe Joana.